Quando a gente pensa em atividade física, a gente pensa muito, né, amiga, no coração. Sim. Né? E não ter a barriguinha. Aham. Né? Mas e para nossa cabeça, para o nosso cérebro? Qual que é o benefício para a atividade física? A nossa coluna, que tem gente que tem tanta dor na coluna, que acorda com dor na coluna. Como que a atividade física pode ajudar a gente? Quem vai responder o nosso Fala Neuro, Dr. Fábio Magalhães. Bem-vindo, viu, doutor? Doutor, bom dia. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado. Que bom ter você aqui. Obrigado por topar vir aqui também, porque eu acho que hoje o nosso programa, como sempre, está muito prestação de serviço para o pessoal que está em casa também, com certeza, né? Doutor, atividade física. Vamos pensar primeiro no cérebro, na cachola aqui? Quais são os benefícios da atividade física pensando na cabeça? Então, quando a gente fala de atividade física para o cérebro, a gente já pensa em que a atividade física ela promove um aumento da circulação sanguínea para o cérebro, né? Sim. Então a gente vai melhorar a oxigenação, a gente vai melhorar o desenvolvimento de algumas funções como memória, como estímulo a novas conexões neurais, o que a gente chama de neuroplasticidade. Então existe um benefício imenso, assim, a liberação de novos neurotransmissores. Então isso é muito importante. Acaba melhorando o sono também, doutor? Sim, quando a gente fala do trio, né, do trio de bem-estar, né, em saúde, a gente fala de um sono de qualidade, aí uma média de 7 a 8 horas de sono por dia, tentar dormir sempre antes das 10 horas da noite. Além disso, a prática de atividades físicas constante, porque a gente sabe que a atividade física regular, sistematizada, ela promove um estado anti-inflamatório tanto local quanto sistêmico, né, promovendo a prevenção de doenças crônicas. E além disso, para completar esse trio, a alimentação saudável. Né? O que eu penso muitas vezes e percebo, eu vou falar de mim, sabe, doutor? Eu tô com um dia muito estressante, com a minha cabeça explodindo, eu não tomo remédio, eu vou na academia. E eu percebo, doutor, que a questão de 10, 15 minutos ali que eu tô ali treinando, parece que tiram com a mão a dor. Nossa. Não, mas é isso mesmo, né? Além disso, a gente sabe que o benefício da atividade física para as dores é muito importante, né? Principalmente para as dores crônicas, né? A gente já tem vários estudos hoje que mostram uma melhora importantíssima no padrão da dor, né? No nível da dor desses pacientes. Agora, doutor, fiz uma besteira ontem. Você vai falar, o que você foi fazer? O quê? Até eu vou perguntar pra ele qual o cuidado que tem que ter pra quem vai fazer atividade física. Mas olha, eu ontem, na correria, falei, não vou deixar de fazer meu agachamento em casa. Sim, fez Mãe o de 4, sem aquecer, sem alongar. Agachou e ficou. Agachei, não pisava depois. Acho que doía aqui, ó. Parece que é nervo ciático, sei lá. Vamos entrar na coluna então, amiga. Excelente gancho, lamento a sua situação, mas vamos usar pro bem aqui no programa, né? Fiz besteira, né, doutor? Existe essa situação. Vamos primeiro falar da coluna em relação ao machucar fazendo atividade física, doutor. Qual é o cuidado que a pessoa precisa ter? Então, antes da gente começar atividades, né, que exijam mais, é necessário preparar essa coluna, né? Então é necessário que a gente adquira a consciência corporal necessária. E as atividades que promovem alongamento, aumento de amplitude, mobilidade, são as mais indicadas nesse momento. Eu sempre falo que se você tem oportunidade e não tem costume de realizar atividade física, inicie esse processo assistido, né? Então procure um bom educador físico, né? Nas academias, use e abuse dos profissionais que estão lá para ajudar, para que esses eventos eles sejam menos frequentes, né? De lesão durante uma atividade em que o nosso corpo ainda não está preparado. Perfeito. Acho que a gente pode comentar então que também isso não deve servir de não incentivo à prática da atividade física. Tipo, eu não vou fazer que eu vou me machucar. Para a coluna é importante ter atividade física, né, doutor? Sim, assim como o cérebro, né, a nossa coluna, ela também depende muito da atividade física para que a gente tenha uma vida aí equilibrada, não é? Por quê? Porque a atividade física, ela promove o aumento da massa magra e a nossa coluna inteira, a sustentação, ela depende de uma massa muscular muito importante, que é a musculatura paravertebral. Então a gente sabe que a prática de atividade física promove esse aumento de massa magra. Sim. Além disso, promove esse efeito também anti-inflamatório que evita a progressão ou início dessas doenças crônicas degenerativas da coluna. Doutor, sabe o que eu percebo? Que quando eu não fortaleço meu pescoço, principalmente, eu tenho muito torcicolo. Quando eu saio do Pilates e paro um período, meu pescoço da torcicolo trava. Quando eu tô fazendo Pilates, não.
O efeito da atividade física de forma aguda é até um efeito inflamatório, entendeu? A gente tem inflamação ali, tanto quando a gente vai gerar hipertrofia, antes da hipertrofia a gente gera inflamação. Então, a atividade física, o grande benefício é quando ela é realizada de forma contínua, sistematizada. Então, para que a gente tenha os benefícios, a gente tem que realizar aí uma média de 150 minutos de atividade física por semana. Aí, esses benefícios eles são estendidos para o cérebro, para o coração e para os outros sistemas. A gente pensa muitas vezes, aí eu vou dar um recado mais para dona de casa também, que a gente sabe que varrer um chão, passar um pano, passar a roupa é muito cansativo, né? Uma vez até ali que passar uma hora de roupa é a mesma coisa que jogar uma hora de vôlei. E eu fiquei chocado com a quantidade de caloria. Só que, doutor, às vezes a pessoa pensa assim, eu já fiz tanta coisa em casa, não vou treinar, não vou na academia. A atividade física com essas atividades do dia a dia, que também exigem do físico, uma coisa substitui a outra, é diferente? Não substitui, tá? A atividade física que tem benefício é aquela que você sai do seu ambiente de trabalho, do seu ambiente de estresse, é uma atividade física que você faz realmente de maneira regular, tá? Essas atividades físicas em casa, elas promovem de trabalho, né, mesmo diário, que muitas vezes exigem da gente também algum tipo de esforço físico, né? Elas não tem benefício importante quando a gente fala de ganho de saúde. Ela só vai ajudar você a ficar com a casa limpa, minha amiga, mas não vai ajudar o corpo a ficar bonito, não. Ou forte, pelo menos, né? Sim, eu vejo minha funcionária, ela o dia inteiro trabalha, ela toda noite eu vejo ela caminhando, aquela caminhadinha rápida. Que gracinha. Ela Qual o nome dela? Patrícia, beijo pra ela, amo. Aliás, deixa eu aproveitar um beijo também pro pessoal da Unifap da Logística, que hoje fez força comigo aqui. Pegaram pra montar pesado. todo o cenário. O Jonas, o Donizete e também a Patrícia, o pessoal da Logística, que também nesse trabalho braçal aí, mas a gente precisa ir na academia mesmo assim, viu? Não tá garantido, né? Não tá garantido. Doutor, agora vamos pensar o seguinte também, né? A gente já pensou em questão dos cuidados, né? A pessoa tem que preparar o corpo, tem que fazer algum tipo de exame para a gente começar a ir numa academia, por exemplo. É importante ter esse acompanhamento médico também? Sim, e nesse caso aí, o principal check-up é o cardiológico, né? Porque a gente sabe que tem algumas doenças que podem, inclusive, provocar morte súbita, né? Dependendo do tipo de atividade que você realiza. Então, é muito importante o check-up cardiológico antes do início de atividade física. E para quem já tem algum problema na coluna, por exemplo, as hérnias discolombares são muito frequentes, o ideal é que, antes de iniciar a atividade física, converse com o seu médico, com o cirurgião da coluna que cuida de você. O engraçado que eu passei com o doutor, porque eu tenho uma protusão. A protusão, para quem não entende direito, gente, que eu também entendo muito o doutor que me ensinou, é um pouquinho antes de virar uma hérnia mesmo, né, doutor? Então eu tenho que ter um cuidado especial com a coluna. E o doutor falou, precisa fazer pilates, que é padrão ouro de tratamento até, né? Isso. Essas atividades que promovem o fortalecimento dessa região que a gente chama de core, que é o centro do nosso corpo, né? A musculatura abdominal, a musculatura da coluna paravertebral, na área ali da coluna lombar, elas promovem um equilíbrio, né? A manutenção desse balanço sagital que a gente tem na coluna. A coluna ela é cheia de curvaturas e essas curvaturas elas existem para que mantenha a gente em pé, num eixo equilibrado. Então o fortalecimento dessa musculatura ele permite que a gente mantenha essa coluna saudável em dia e sem dores crônicas, né? Com uma boa postura, marcha. Perfeito. Doutor, obrigado pela presença aqui com a gente. Viu, doutor? Enfrentou o sol bravamente. Que assim, gente, é bonito, vocês estão vendo aqui, tá uma delícia o evento, mas o sol paradinho assim castiga. Queria estar no movimento ali tomando água também com o pessoal. Mas obrigado, doutor. Obrigado Obrigada, vocês. viu, doutor? Beijo.